Muito bem-vinda, Glécia, a mais um podcast com Lindezas da Nutri aqui. Prazer conversar com você, tirar suas dúvidas, esclarecer, não é? Os mitos e verdades, não só quanto à cirurgia pós-bariátrica, mas também ao seu estilo de vida saudável. Eis-me aqui, como eu posso te ajudar? E para mim é um prazer e uma honra, né? Tá aqui no podcast com a senhora. Senhora, não. Você. Então vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, poder esclarecer minhas dúvidas, porque como paciente pós-bariátrica, né, temos muitas perguntas, sempre temos muitas dúvidas. E é sempre muito bom, né? Devido a várias mudanças na medicina, como facilitar. Bem, sabemos que não temos mais a mesma absorção de antes. Sim. Como manter uma vida saudável, como manter a beleza dos cabelos, da unha e da pele pós-bariátrica de uma forma natural. Uma fórmula mágica. Como ter uma fórmula mágica pós-bariátrica para a mulher ficar linda, bela, com o cabelo forte, nutrida, feliz, dormir bem, tudo, né? Será que existe uma cápsula? Não existe uma cápsula, né? Na verdade, você sabe bem disso. Eu não sei como é que foi o seu acompanhamento pós-bariátrico, né? Que uma das queixas principais das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica é que depois não tem um bom acompanhamento, né? Não tem ali uma equipe e principalmente a sua Nutri, para chamar de sua, né, Grace? Para de fato evoluir não só naquela dieta inicial, mas para a vida, porque tudo muda, concorda? Verdade. Tudo muda, não é? Muita coisa. Então, se a gente for pensar, vamos por partes, então, né? Como eu ter um cabelo mais nutrido, como eu ter uma pele mais nutrida, mais elástica, não é? Com mais viço, não é? Se eu não tenho a absorção adequada dos nutrientes devido à cirurgia pós-bariátrica, né? Primeiro que a gente sempre tem que lembrar que o que está sendo ingerido deve ser de uma excelente qualidade. Então, em todas as refeições, seja o café da manhã, seja um lanche no meio da manhã, seja o seu almoço, o lanche da tarde, o seu jantar, enfim, a ideia é sempre que você se lembre que tem que ter nutrientes. E aí é que vem o pulo do gato, como eu falo, Grace. Porque na correria do dia, muitas vezes, o paciente pós-bariátrico, ele acha que ele fez a cirurgia e tudo está resolvido. Ele vai tomar a cápsula, né, o polivitamínico, Sim. que vocês recebem ali, algumas sugestões, tudo, e está tudo resolvido. Já que eu não consigo comer muita coisa em grande quantidade, a cápsula vai fazer a sua vez e vai resolver. E no dia a dia você sabe que não é assim. É assim, Grace? Não, completamente ao contrário. Né? Então, em primeiro lugar, entender que essas cápsulas polivitamínicas para o pós-bariátrico, né, a maioria delas precisa sempre checar a quantidade de cada nutriente que tem ali de acordo com os seus exames laboratoriais. Porque daí é que vem a questão. Então, eu não absorvo bem esses nutrientes e também eu estou ingerindo uma quantidade menor do que eu preciso. Então, a cápsula está errada, ou a marca está errada, ou não serve nenhuma. Não, não é isso. É que muitas vezes não fez um exame, não é ali, um levantamento de dados com seus exames laboratoriais para saber, de fato, quais nutrientes estão em deficiência. Né? Quais nutrientes, de fato, você precisa repor, porque daí você vai ter que fazer uma formulação, então o profissional vai ter que fazer a sua formulação para atuar diretamente nesses nutrientes que estão faltando. Então, às vezes, lá no polivitamínico que você está tomando X de zinco, X de cálcio, X de complexo B, todos eles vão ter uma deficiência, ok? Porque não absorve da mesma maneira que uma pessoa que não fez bariátrica. Mas alguns nutrientes estão menor ainda a quantidade, com mais deficiência ainda, então você precisa atuar neles, né? Agora, quando a gente fala de comida, dia a dia, estilo de vida saudável, então, se você está acostumado a comer uma bolachinha, né? Um café com leite, aquele copinho de manhã, ou só um cafezinho, uma bolachinha, ou só um cafezinho e uma fruta, e já se sente saciada porque não cabe mesmo, o estômago não tolera, ao longo do dia vai faltando nutriente. Que aí chega no almoço, você faz um pratinho reduzido, e muitas vezes não opta pelo prato colorido. Imagina sempre, igual criança que a gente fala, né? O prato tem que estar bem colorido. Ah, Nutri, mas eu não consigo consumir, ingerir esse volume. A dificuldade de vocês, o volume. Por isso que tem que ser mais fracionado.
Então, por isso que no café da manhã, ao invés de você ter uma porção só de fruta, essa porção de fruta você pode distribuir em algumas outras frutas. Agregar valor nutricional, né? Colocar uma semente, colocar ali uma fonte de fibra, pensando já naquele intestino. Muitos pacientes pós-bariátricos têm grandes questões com o intestino. Normalmente, eles são pacientes que têm um padrão evacuatório diarreico. E aí prejudica mais ainda essa questão da absorção, né? Então, existem alguns alimentos que, para quem tem o intestino mais constipado ou diarreico, não vai entrar. As sementes, as castanhas, por exemplo, que são ricas em gorduras, para o paciente pós-bariátrico que está em crises, né, episódios contínuos de diarreia, elas não são bem-vindas. Nem mesmo o abacate, que é um excelente alimento. Então, eu sou felizada nessa parte, né? Porque pós-bariátrica eu tive que retirar a vesícula, Tá. né? E meu intestino funciona normalmente. Ótimo. Tá. Eu não, mesmo com a vesícula, eu imaginava que teria, sim, esses episódios maiores. Mas, em compensação, o desconforto abdominal e o acúmulo de gases, isso aí, eu já vi que é devido a ter retirado a vesícula. Tá. Mas o que fazer para evitar tudo isso? Esse desconforto gástrico, essa distensão abdominal, não é? E sente gases também, arrotos? Refluxo. Gases, né? Refluxo? Refluxo. Então, distensão abdominal, refluxo, a comida parece que fica empachada, Sim. não é? Fica ali, parece que não vai, não desce nem sobe, não é? Sem falar dos entalos. Meu Deus É. do céu, a parte do entalo é a pior. Então, nesses casos, tem várias etapas que você não pode pular quando você estiver diante da sua refeição, né? A primeira delas é você ter uma atenção plena do que você está comendo. Então, você visualizar ali tudo que você está comendo, né? E lembrar sempre que é preciso mastigar várias vezes durante cada garfada. E muitas vezes, na correria do dia, o que a gente faz? Né? E aí eu falo, gente, porque não só o paciente pós-bariátrico tem essa queixa, mas muitas mulheres também que não têm nenhuma, que não fizeram a cirurgia bariátrica, também sofrem com a distensão abdominal, com esse empachamento, né? Com esses arrotos, enfim, a comida nem desce nem sobe. Por quê? Porque come muito rápido, então eu não tenho o início da digestão a cada mordida, né? E aí esse alimento ele vai pedaçudo para o estômago. E ali a produção do ácido gástrico ela depende de vários nutrientes, entre eles B12, zinco. Para paciente especificamente pós-bariátrico, essa absorção já está super limitado, né? Mas para os pacientes que não têm a questão com a bariátrica, muitos pacientes também estão com essa deficiência de nutrientes, que são essenciais para essa produção do ácido gástrico, mas lembrando que ele começa a ser produzido onde? Na mastigação. Então, essa atenção plena, você desfrutar, olhar, descansar o talher, mastigar, não ficar ali no celular, não é? Porque isso distrai, a gente engole a comida e não dá tempo dessa produção do ácido gástrico que vai comprometer a digestão. Uma vez comprometido, o que acontece? Vai para o intestino. E aí chega no intestino, ou se a pessoa tem uma desbiose, um processo inflamatório grande, ou a questão do pós-bariátrico, que já não tem essa absorção. O que vai acontecer? Esse alimento ele começa a fermentar de uma maneira mais acelerada. Então, a digestão continua lenta ali, eu não consigo metabolizar tudo isso, começa a fermentar. Então, quando eu tenho uma desbiose, uma inflamação em nível intestinal, as bactérias boas já estão num nível menor e as ruins maior, né? Então, fica esse desequilíbrio, aonde fermenta e eu tenho essa sensação. Fico distendida, fico empachada, a comida parece que, né, não sobe nem desce, e muitas vezes o arroto. E aí compromete também a questão da evacuação. A pessoa, às vezes, fica constipada, não é? Então, lembra sempre disso, mastigar, olhar, ter paciência para comer tudo, não engolir de uma vez, não é? Checar os seus níveis de vitaminas que são essenciais para a produção desse ácido gástrico, repor essas vitaminas, se for o caso, e muitas vezes você incluir algumas enzimas digestivas, que elas são essenciais, são uma mão na roda, como a gente fala, né? E também tem shotzinhos digestivos, não sei se você já ouviu falar. Então, por exemplo, chazinho de boldo, chazinho de dente de leão, o próprio chá de hortelã, né? São chás digestivos, ou até um shot de limão, mistura um limão com 50 ml de água, cerca de 15, 20 minutos antes da sua refeição, vai ajudar na sua digestão. Até mesmo o vinagre de maçã. Então, para quem tolera, não tem nenhum problema, tomar antes em forma de chá para facilitar essa digestão. E aí você diminui esses sintomas.
né? E para as pessoas que têm gases, por exemplo, eu amo chá, não é? Não sei se você gosta de chá, Grace. Gosta? Adoro chá. Chazinho do calor, no inverno, é muito bom, né? É normal pós-bariátrica sentir tanta gastrite? Eu tenho a impressão que tudo inflama meu estômago. Eu vivo um bom período do ano tomando remédio para alívio de azia e de dores mesmo. Os prazóis da vida? Isso. Então, ó, é o seguinte. Tem relação com essa questão do ácido que eu te falei. Quanto mais esses ácidos você toma, mais comprometido fica o teu estômago. E menos absorção, né? E menos absorção dessas vitaminas você tem. Então, você compromete tanto a absorção desses nutrientes, como compromete o seu estômago propriamente dito. Né? Porque você começa a ter ali algumas lesões que vão favorecer essas. Então, você retroalimenta. É claro que tem crises que... e nós, nutricionistas, nunca podemos retirar nenhuma medicação. Né? Não é que vai chegar, para com tudo. Não, em momento algum. Mas precisa ter uma previsão de quando vai diminuir, pelo menos, essas doses, porque isso compromete a absorção de vários nutrientes e você retroalimenta. Então, o que você vai fazer? Além de mastigar direitinho o alimento, tomar esse shotzinho que eu te falei, né? Enfim, você vai sempre fracionar melhor a sua refeição. Não comer grandes volumes. Você já não tolera mesmo, mas fraciona um pouco mais, para que você consiga ter uma digestão melhor. E a gastrite está muito relacionada à questão das emoções. Ai. Às vezes, né, muito nervosismo, muita preocupação. Gastrite tem uma relação fortíssima com as nossas emoções. Sério? Então, checar também essa questão de como eu estou hoje. Né? Eu vou deixar para você levar para casa. Como que você está hoje, Grace? Ai, é bem isso. E como uma conversa leva a outra. Eu não imaginava que tinha correlação uma coisa com a outra. Tem muita correlação. Tá? E aí você comentou comigo, que a gente estava conversando ali, ela fazendo outras várias perguntas, da questão da sua hipoglicemia. Ah, sim. Não Porque quando eu como algo doce, em vez da minha glicose subir, ela baixa. Por quê? Porque existe duas coisas. Existe o dumping para pós-bariátrico, né? Então, que você tem esse... e a pessoa entra no dumping. E aí não tem muito o que fazer, né? Você precisa esperar o corpo reagir. Parece que a sensação que vocês falam que morri. Vai morrer. Morri, que horas que eu vou voltar pro corpo, né? Então, nesse caso do dumping, não tem o que fazer, a não ser você ingerir cada vez menos a quantidade de açúcar que está ingerindo e os alimentos que têm esse pico, né? Então, a farinha branca, o carboidrato simples, né? Bolinho, bolachinha, né? Que mais? Biscoitinho, o próprio doce em si. Agora, a hipoglicemia, né? Pós-brandial, que a gente chama. Então, você comeu e passou ali umas 2 horas, enfim, ou você jantou e depois de umas 2 horas você estava dormindo, né, e de repente você acorda com mal-estar, não é o DUP, é a hipoglicemia reativa. O que acontece? Aí dá para você intervir. Por quê? Você precisa de uma alimentação mais rica em fibras, né? Então, nas saladas, nas verduras, né? Os legumes com casca, né? Tanto o caldinho do feijão, às vezes não tolera o grão em si, né? Mas o caldinho do feijão, que seja um arroz integral, tudo pouquinho, porque o volume não dá para ser grande mesmo, mas você precisa de um aporte maior de fibras, ou você toma um sachêzinho de fibras, que hoje em dia existe bastante, né? Fácil, pela questão de tolerar o volume. Ou você acrescenta, por exemplo, um psyllium, você acrescenta uma aveia, uma fruta, isso tudo você agrega valor nutricional com as fibras, aonde as fibras vão segurar esse pico do açúcar no sangue por mais tempo, e aí você não tem esse efeito rebote, que a hora que sobe, ela cai de maneira, né, brusca. E aí você tem a questão da hipoglicemia, que é depois dessas 2 horas que você come. Então, na refeição, você pode ter tanto a questão das fibras, quanto a questão de gordura. Então, você ter um pouco a mais de gordura, seja num azeite, seja num coco, não é? Seja num abacate, seja em alguma semente, algumas castanhas, que são fontes de gorduras boas, que vão conseguir te ajudar nessa questão de você não ter uma hipoglicemia
pós-brandial ali, estendida, reativa, né? Depois de umas 2 horas, especificamente para o pós-bariátrico. E são coisas fáceis, concorda, Grace? É verdade. É que passa desapercebido, né? Não sei como é que é o seu dia a dia. Isso tudo que eu te falei da comida, como que é isso? No dia a dia de trabalho, trazendo uma lancheira, lembra de tudo isso? Como que é para você? Eu já tenho, e na geladeira aqui da Copa, eu tenho um potinho com fibras e estou sempre ali colocando por cima do alimento. Isso. Mas, assim, são alimentos que você naturalmente já come ali no dia a dia. Aí, do nada, um dia você comeu e passou mal. É. E engraçado que alguns amigos já percebem, então já fica de olho. Aqui acontece muito, de ver na mesa e já lembrar logo, Clécia, tem tal coisa. Sabe assim? Porque já sabe Não que vai come, dar né? reação. Então, evito. Mas temos uma alimentação, porque devido a ter feito a bariátrica, os meus filhos também já começaram a aderir a algumas coisas. Então, temos sim uma alimentação já mais funcional. Funcional, isso. Tá, Você me perguntou no início como ter um cabelo mais forte, né? Através da alimentação, enfim. O cabelo, ele precisa muito de ferro. Então, nós mulheres, se temos um fluxo menstrual muito intenso, a gente perde muito ferro. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser observado. Porque, às vezes, você está fazendo uma suplementação de ferro, seja ele de uma forma química melhor, que vai ser melhor absorvida, no teu caso, pós-bariátrico, mas o fluxo menstrual é muito intenso. Então, eu perco esse ferro. Preciso avaliar, porque daí eu preciso intervir nisso. O cabelo, ele precisa muito de ferro, ele precisa muito de complexo B e ele precisa muito de proteína, porque senão a gente não tem a formação, né, do cabelo. E aí não adianta tomar só algum medicamento para crescimento do cabelo se eu não tenho ali a base para esse cabelo crescer, né? Então, o ferro não só nas carnes, mas também nas verduras, ou muitas vezes você vai precisar suplementar proteína. Então, eu dividi ao longo do dia proteínas, tanto no café da manhã, que seja um lanche da tarde, eu vou tomar um colágeno. Existe um colágeno, o Verisol, ele é excelente para cabelo, peles e unhas, e aí completam, né? Então, dá esse complemento de proteínas para a sua dieta, e você, assim, durante todas as refeições, você consegue ter um aporte proteico adequado para que o teu cabelo cresça, por exemplo, e aí a gente consegue manter um brilho, né? Manter ali aquele volume também com outras vitaminas que são essenciais para o cabelo. Mas a base é isso. Então, a base sempre vem você observar como é que está o fluxo menstrual, como é que está a questão do seu quantidade de ferro e ferritina. Então, checar ferritina, que é a nossa piscininha de ferro. Olha quanta coisa para um cabelo crescer. Quanta informação. Não é? E aí, então, por isso que muitas vezes você precisa, então, ter uma conversa mais esclarecedora, procurar seu nutricionista, um nutricionista que tenha esse olhar, né, integrativo e que seja funcional, porque aí não é só medicar. Primeiro que a gente nem pode prescrever medicamento, mas ou suplementar. Não é só te dar uma cápsula de ferro, não é? Com silício, que é excelente para fortalecimento, crescimento e fortalecimento de cabelo. Eu preciso ter esse olhar 360 graus, olhar os seus exames, olhar como que está o seu fluxo menstrual, né? Olhar como é que está a parte hormonal e aí fazer, então, uma estratégia para que você tenha o seu resultado que você quer. Ai, maravilhosa essa conversa aí. Descubro hoje que, embora esses 6 anos estudando, passando, sim, acompanhamento, faço um exame ali regularmente, mudar para uma medicina mais funcional, uma nutrição melhor, uma alimentação melhor, né? Sempre é um resultado mais prático, sempre é um resultado mais efetivo, na realidade, mais assertivo, né? Mais assertivo, Porque nós vemos, e como bariátrica, eu tenho ouvido muito isso. Já que eu não absorvo, então toma cápsula. Já que você não vai conseguir através da alimentação, então cada vez aumenta a dosagem. Tanto de vitaminas, quanto de novas fórmulas, né? Então, sempre ali estamos envolvidos com tudo isso. Sendo que agora descubro que eu consigo, sim, através da alimentação, ter tudo isso. E olha só que interessante. Não basta só suplementar em cápsula. Lembra que você me perguntou? Eu tenho questão com distensão abdominal, empachamento, fico com arroto, refluxo, né? E eu sei que eu não absorvo bem. Se eu não absorvo bem, como é que eu vou tomar cápsula, por exemplo, de vitamina B12, que é uma das vitaminas essenciais para a produção do ácido gástrico, para eu melhorar essa digestão, se eu não absorvo? Então, não pode ser cápsula, ela tem que ser de forma sublingual. É uma outra forma química que eu tenho uma absorção muito melhor, que não depende do intestino. Então, se você está num profissional que
muitas vezes não tem essa informação, a cápsula vai entrar por aqui, sair por aqui, e você vai continuar com sintomas, não vai resolver a tua vida. É o que tem bem acontecido. Então precisa de fato entender, né? E eu acho muito bom vocês, pacientes pós-bariátricos, buscar essa informação. Porque hoje em dia fala-se muito, mas fala-se pouco para resolver os questionamentos e esses sintomas que vocês têm ao longo do dia que impacta muito no ambiente de trabalho, por exemplo, né, Grace? No caso, a minha cirurgia foi a única alternativa. Eu não tinha outras alternativas, né? Alguns pacientes conseguem ali êxito com academia, com alimentação, restrição alimentar, consegue êxito. No meu caso, eu não tinha outra opção, outro caminho. Tinha que ser feito a bariátrica. Sim. E não só eu, mas existem muitos pacientes. Mas uma nutrição eficaz e equipe médica especializada para o assunto bariátrica ainda é diferenciado, ainda são poucos. São poucos, né? E a gente percebe isso nas consultas, devido a procurar alguma nutrólogo ou endocrinologista, e eles vêm passar uma dieta que você fica pensando, se eu colocar tudo isso no prato, vai... Não tem como. Então, por mais que você explique a eles sobre certos tipos de alimento, é correto comer, mas no meu caso me dá reação, então eu já não posso. O whey protein eu adoro, não tenho dificuldade de ingerir nenhum, só que desenvolvi intolerância à lactose, então assim, alguns vai causar aquele mal-estar. Então assim, é um conjunto de informação que é muito bom dividir isso com uma pessoa tão maravilhosa e de uma forma simples. Tem uma linguagem simples para passar, pra né? Entender, de forma que a gente entenda. E você fala uma coisa importante. Quem prescreve dieta é o nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista ele foi treinado e capacitado para justamente ter esse olhar do paciente. Não é uma dieta que está ali pronta ou que, enfim, eu prescrevi que vai dar certo para você e para todo mundo. Então, quando o nutricionista olha para você, identifica suas dores, suas queixas, suas deficiências e as suas tolerâncias, né? A sua dinâmica, a sua logística do dia, onde você trabalha, dá para levar o lanche, não dá, não é? Enfim, é esse o papel do nutricionista, fazer encaixar, né? Fazer que essa estratégia nutricional, de acordo com o teu diagnóstico nutricional, seja o mais prático possível na tua vida, porque a melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Então, esse é o papel do nutricionista, não é verdade? Sim, a melhor dieta é aquela que conseguimos fazer. Porque senão fica só um papel. Fica lá, você tem que fazer isso, mas eu não tolero, eu já tentei, eu já passei mal. Você acabou de dizer, né? Verdade. Não, mas eu já tentei fazer dessa forma e não foi. Não, mas é assim, porque, enfim, a teoria, sempre vai existir uma teoria e uma técnica, mas a melhor dieta é aquela que o paciente consegue aplicar no dia a dia da vida dele. Esse é o código. A melhor dieta é aquilo que conseguimos fazer. Né? Então, maravilhoso. E foi muito bom essa que conversa. Bom, conte comigo, tá bom? Não fala isso não, porque eu vou estar ali todo dia. Já estou acompanhando os stories, tudinho. Você então é uma lindeza da Nutri, já. Sim, é muito informativo ali, muito, muito bom acompanhar. Que bom. Né? São informações que, sinceramente, para a gente ter uma unha bonita, um cabelo bonito, não basta só investir com o produto, tem que vir de dentro para fora. De dentro para fora. Muito obrigada. Obrigada a você. E esse foi mais um bate-papo com o Lindezas da Nutri. Eu espero vocês no próximo episódio. Beijos.